Olá! O vídeo de hoje é sobre Fome, da Roxane Gay. Bom, recebi esse livro da editora Globo, foi uma surpresa, não estava esperando, não estava sabendo que estava para sair. Eu já conheço a Roxane Gay de nome, porque ela é autora daquele livro Má Feminista, né, que saiu há poucos anos, ano passado, não sei, e foi bastante comentado, que parece que são uns ensaios, né, sobre ser feminista. E a Roxane, além de escritora, é palestrante, ela é professora, ela é PhD em comunicação, ela é muito inteligente e ela escreveu essa memória, que é um lançamento, né? Ele foi traduzido aqui agora, mas ele é um lançamento mesmo desse ano. E é um livro, assim, muito dolorido. Quando eu recebi esse livro da editora, como eu não sabia o que era, eu fui ler a sinopse, eles mandaram uma cartinha e eu já queria começar a ler porque eu sabia que o assunto me interessava muito, assim, é um assunto sobre o qual eu penso bastante. E a Roxane, então, nesse livro, que tem o subtítulo de Uma Autobiografia do Meu Corpo, vai falar sobre a relação dela com o corpo dela, com o fato de ser gorda e qual foi o caminho que ela percorreu até ficar assim, com esse corpo. A gente vai descobrir aqui que a Roxane foi violentada sexualmente, ela foi vítima de um estupro coletivo quando ela tinha 12 anos e ela não tinha recursos para elaborar o que aconteceu. Claro, é traumático de todo modo, né, para qualquer pessoa, com qualquer idade, com qualquer experiência, mas foi particularmente ruim para ela porque ela não entendia o que tinha lhe acontecido e ela ficou achando que ela era culpada do que tinha acontecido. Então ela não denunciou ninguém, ela não contou para a família, ela passou anos com esse segredo, né, assim, sofrendo sozinha e tendo essa concepção, né, distorcida que infelizmente muitas vítimas de violência sexual têm, de que elas foram culpadas e de que elas não prestam, de que elas não valem nada por causa disso. A Roxane ficou tão traumatizada com o que aconteceu que ela queria se proteger do modo que ela tinha. Ela era só uma menina de 12 anos, uma menina desprotegida, apesar de ser de uma família de classe média, e o que ela diz aqui, de uma família até bastante estruturada e amorosa. Então ela começa a achar que se ela ficasse gorda, ela seria repulsiva. E é muito triste isso, porque uma menina de 12 anos já sabe que para a sociedade ser gordo é ser repulsivo. Então ela pensa, eu vou ficar bem gorda e essa coisa horrível pela qual eu passei não vai se repetir, porque ninguém vai querer nada comigo. Então é isso que acontece com ela. Então esse livro, ele é não só um livro sobre como é ser gordo, e nesse sentido é um livro de uma representatividade imensa. Eu nunca tinha lido nada sobre isso, as dificuldades que uma pessoa gorda, que uma pessoa obesa passa. A gente sabe que existe gordofobia, que as pessoas são cruéis, que elas xingam as pessoas na rua, que elas dão opiniões não solicitadas. Ela vai falar coisas muito interessantes aqui sobre como uma pessoa gorda é sempre julgada. Uma pessoa gorda, ela é sempre preguiçosa. As pessoas sempre acham que ela come demais. Então, assim, muita gente não tem empatia ou sensibilidade de respeitar aquela pessoa, né? De achar que aquela pessoa é digna do espaço, que ela é digna de respeito. E sempre há essas pressuposições de que a pessoa ela é gorda porque ela quis. Ela é gorda porque ela come demais, ela é gorda porque ela é preguiçosa. E ela vai falar de uma série de dificuldades que uma pessoa gorda tem que passar, né? E são ansiedades, assim, eu fiquei tão mortificada porque, é claro, a Roxane vai dizer aqui que ela não é só gorda, que ela é obesa, né? E de como é doloroso esse rótulo, especialmente quando ela tem de ir ao médico, né? Porque você pode estar com a garganta inflamada, você pode estar com dor de cabeça, mas se você chega no hospital e você é obeso, o médico só vai querer falar disso, que você é obeso e que você tem que se tratar, e não foi nem por isso que você foi lá, mas é isso que ele vai dizer pra você.
Mas ela vai falar sobre como é difícil tudo, transporte público, sair para jantar, ir a lugares com as pessoas, porque ela não cabe nas cadeiras, porque ela não consegue caminhar falando, e as pessoas nem sempre têm a sensibilidade de perceber que isso é difícil para ela, porque ela não tem fôlego, de como é difícil subir escadas, de como ela tem que comprar 2 passagens de avião para não ser perturbada no avião, de como comer comida gostosa na frente dos outros é um constrangimento, porque todo mundo vai julgar lá, gorda comendo, que não consegue se controlar. Então, assim, gente, esse livro, ele é, assim, de partir mesmo o coração. Algumas coisas a gente sabe, já que acontece, imagina, mas outras coisas pelas quais ela passou, essas dificuldades cotidianas de ser uma pessoa gorda e de ver como os lugares não estão preparados para essas pessoas, um despreparo de modos variados, é muito arrasador. Eu gostei muito de ter lido isso, porque assim, embora eu me considere uma pessoa empática e muito crítica da gordofobia, totalmente avessa, eu percebi que tem coisas que a gente não faz ideia, tem muitas coisas que a gente não faz ideia. Só que esse livro, ele não é só sobre isso. Ele também é um livro sobre esse trauma, né? Porque toda a dificuldade com esse corpo começa pelo fato dela ter sido estuprada. Então, assim, isso vai mudar a vida da Roxanne pra sempre. Isso vai determinar o tipo de relacionamento que ela vai ter ao longo da vida, várias autossabotagens que ela vai fazer consigo mesma e com as pessoas que gostam dela, situações estranhas em que ela vai se colocar. É muito duro, assim. E o livro é de uma sinceridade brutal. A Roxanne aqui, ela não tá tentando bancar a heroína ou mostrar que, nossa, tudo vai dar certo no final, né? Olha como a minha história é bonita, de superação. Não é isso. O livro, ele é muito franco e por isso ele é ainda mais visceral. Porque ela vai falar desse ciclo que ela vive, né? Que é o de saber-se incômoda e aí não quer ser mais gorda e vive tentando emagrecer e vive se sentindo culpada, mas daí quando ela perde peso, quando as pessoas começam a notá-la de um outro modo, o pânico de chamar a atenção desse modo, de poder sofrer violência novamente. Então, assim, é um ciclo que não termina, né? É muito sofrimento o tempo inteiro. E eu acho que, assim, esse livro, eu fiquei pensando assim, seria muito interessante que muita gente lesse esse livro. Ele é um livro particularmente interessante, talvez, para mulheres, porque, embora a obesidade não seja um problema de mulher, a imagem da mulher, o corpo da mulher é algo sobre o qual todo mundo tem alguma coisa pra falar, não é verdade? A mulher tem que ser magra, né? Um dos maiores pecados de uma mulher é ganhar peso e ficar velha, né? Então, logo ela engorda e envelhece, ela tá descartável. E porque também tem essa questão da violência sexual, né? E de como as pessoas não estão preparadas. E no caso da Roxanne, que não era, como ela fala, ela não era pobre, ela não morava na periferia. Ela era de uma família de classe média alta e os meninos que violentaram ela eram meninos de boas famílias, assim, que estudavam em escolas legais. Então, ela não estava numa situação, vamos dizer assim, socioeconômica de vulnerabilidade, entre aspas, né? Mas a vulnerabilidade é constante. Mas eu fiquei pensando em como seria interessante que várias pessoas, homens também, lessem, porque eu fico pensando na importância da gente educar melhor os nossos filhos, né? E de a gente falar sobre essas coisas e conversar sobre essas coisas, não só por conta dessa cultura que desculpa os estupradores e deixa as mulheres levarem a culpa por serem vítimas, mas pela cultura da intolerância com o diferente, né? E com essa intolerância e muitas vezes falta de empatia com as pessoas gordas e obesas. Tem situações que para muita gente são corriqueiras e que para a Roxanne não é. Né? Ela diz que ela sofre muita ansiedade de encontrar crianças, porque as crianças são meio sem filtro, elas são ingênuas, então elas veem aquela mulher grande, né? A Roxanne tem 1,90 m, e perguntam, por que você é tão grande, né? E os pais das crianças ficam sem saber o que fazer. Então, assim, ela tá cansada, né? Eu acho que por mais que a Roxanne, que é uma pessoa muito inteligente, entenda que nem sempre as coisas são ditas, né? Por exemplo, no caso de crianças com crueldade, mas sabe aquela pessoa que já tá cansada, sabe? Já tá de saco cheio, né? Tudo é sempre um problema, tudo é sempre uma dificuldade.
E isso faz do livro um texto muito doído, assim. O livro ele é composto de capítulos muito curtos, você lê muito rápido, alguns capítulos são bem curtinhos. A gente vê que foi, assim, um processo meio de libertação para ela, sabe? Foi uma escrita muito difícil porque ela teve que admitir coisas, todas as fragilidades dela aqui. Ela não tá tentando maquiar. Ela fala do quanto ela tá faminta o tempo inteiro, do quanto ela odeia malhar, do quanto ela queria ser magra. Tem um momento que ela fala que ela inveja as anoréxicas. Nessa hora, realmente, assim, eu quis chorar em posição fetal. E ela se abre, mas a gente vê que isso é um peso muito grande. Ela finalmente fala. E eu acho que assim, o que é mais triste, né? A família dela só foi saber depois que ela era adulta, né? Ela passou anos e anos sem dividir isso com as pessoas que a amavam mais e que ela amava mais, né? Ela só começou mesmo a falar disso na internet, né, quando ela começou a descobrir fóruns e essas coisas, e escrever para blogs, foi que ela começou a se informar, foi que ela descobriu, né, que existia o termo vítima, que vítimas de estupro não precisavam se sentir culpadas pelo que tinham sofrido. E então a internet e a escrita têm esse papel para ela, esse papel inicial de entender e falar sobre o que ela passou. Mas ela carregou esse fardo, esse sofrimento, e carrega ainda, né? Esse não é, como eu falei, não é um livro de superação. Esse é um livro, assim, a descrição da vida dela lidando sofregamente com isso todos os dias, com esse trauma de ter sido violentada e com a dificuldade que é viver nesse corpo dela. Vou ler um fragmento para vocês. Odeio minha fraqueza por ser tão incapaz de controlar meu corpo. Odeio como me sinto em meu corpo. Odeio como as pessoas encaram meu corpo, tratam meu corpo, comentam sobre meu corpo. Odeio equacionar minha autoestima com o estado do meu corpo e o quão difícil é superar essa equação. Odeio a dificuldade de aceitar minhas fragilidades. Odeio estar decepcionando tantas mulheres quando não consigo aceitar meu corpo de qualquer tamanho. Num outro momento ela vai dizer assim: não devemos ocupar espaço. Não devemos ser vistas e ouvidas, e se somos vistas, devemos ser uma visão agradável aos homens, aceitáveis na sociedade. E a maioria das mulheres sabe disso, que nós devemos desaparecer, mas isso é algo que tem de ser dito de forma ruidosa, repetida para que possamos resistir a nos render àquilo que esperam de nós. Enfim, gente, um livro muito duro, mas um livro muito esclarecedor, é muito sincero. Algumas pessoas talvez se ressintam dos capítulos curtos. Eu não achei isso um problema. Em primeiro lugar, porque boa parte das coisas que ela fala aqui não são exatamente novidade, né? Mas porque são as memórias dela. E é o modo como ela conseguiu lidar com elas. É muito difícil futucar a ferida até o final. Então ela fala as coisas e algumas vezes ela fala de um jeito assim meio bombástico, né? Aquele pedaço, aquele texto curto ali, só com aquele sentimento. Mas eu achei ok, eu achei que serviu bem ao que ela tá dizendo aqui e o modo como ela diz. Em um ou outro momento, ela vai citar algumas pesquisas médicas sobre obesidade, mas assim, não é esse o objetivo do livro. Então, assim, tem poucas pesquisas, é mais ela falando da experiência dela mesmo. E eu gostei demais de ler. Essa leitura, ela se somou a reflexões que eu já vinha fazendo, e eu queria fazer duas indicações aqui, que eu acho que eu já fiz aqui. Uma com certeza eu já fiz, mas a outra eu não tenho certeza. Que é o livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, eu acho. É Naomi alguma coisa. Tem resenha desse livro aqui no canal. Eu fiz algumas críticas a ele, eu me lembro que nem tudo nele me agradou, mas esse foi um livro que me marcou muito. Eu me pego pensando nele ainda hoje, muitas vezes. E foi um livro que mudou minha vida e me abriu os olhos para muitas coisas. Sobre ditadura da beleza, sobre corpo, mulher, relação da mulher com o seu corpo, da sociedade com o corpo da mulher. É um livro muito interessante, que infelizmente acho que não é mais editado, é um livro que você tem que procurar em sebo. Mas que é um livro que eu acho que abre bastante os olhos para essas questões e é muito revelador em muitos sentidos, ainda que ele seja um livro da década de 90 e alguns dos dados que ele apresenta já estejam defasados. Outra coisa que eu queria indicar é um documentário chamado Embrace, que tem no Netflix, e ele também vai falar sobre imagem do corpo, aceitação do corpo, com pessoas muito diferentes e mulheres dizendo o que elas sentem do corpo e o que elas passam. É também um documentário assim muito... Ele é muito assim afável para nós mulheres que vivemos nesse ciclo de preocupações, né? De corpo, de saúde, de velhice, de beleza, enfim.
E acho que esse documentário dá um alentozinho, assim, tanto o documentário quanto o livro, que é aquela coisa de que, tipo, tudo bem você ter o corpo que você tem, eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer sempre em primeiro lugar, né? O que nos faz bem, o que nos faz feliz, quais são as nossas necessidades e não o que os outros esperam de nós. Eu conheço uma menina que tem um projeto muito legal chamado Gorda Esporte Clube, que é a Fabrina. Ela tem um Instagram, porque a Fabrina pratica esportes. E ela quer problematizar a questão do preconceito da pessoa gorda fazendo esportes, em especial a mulher, né? Então é um projeto para refletir e combater o machismo e a gordofobia nos esportes. Eu sei que ela tem um Instagram, tem um canal aqui no YouTube que eu não sei se está muito ativo e tem um blog, tá? Eu vou procurar os links, vou deixar aqui no box de informações, mas eu acho que a gente tem que refletir sobre essas coisas sim, a gente tem que pensar na condição dessas pessoas, condição feminina, condição das pessoas obesas, a gente tem que aprender a respeitar, a gente tem que melhorar como ser humano, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente tem que se respeitar e tem que praticar a tolerância, né, o respeito e o direito à dignidade das pessoas. Bom, é isso, o livro mais que recomendado, Fome, da Roxane Gay. Depois de ler esse, fiquei com mais vontade de ler o Mar Feminista, que eu nunca li, porque eu li umas criticazinhas de que o livro era, sei, um pouco superficial, ou que não era só sobre feminismo, não sei, acho que foi por isso que eu não peguei pra ler na época. E deixo aqui, devia ter falado isso no início do vídeo, só lembrei agora, de que esse livro pode despertar alguns gatilhos em quem sofreu violência sexual em alguns momentos. Ele é muito dolorido. Então, se é o seu caso, reflita bastante antes de ler o livro, tá? Então é isso, beijos e até a próxima. Tchau!